Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui falamos de pautas interessantes, importantes, pautas, claro, que estão no noticiário, mas hoje no Como é que é, segunda-feira, a gente vai começar com uma pauta que parte de um assunto muito triste, que comoveu muita gente, que foi o caso da morte do cãozinho Joca num transporte via aérea pela companhia Gol. Hoje no Como é que é, a gente vai falar então o que você precisa saber na hora de transportar seu cãozinho, se você escolher levar ele para algum destino, que seja, né, um destino via avião. A gente vai falar também, detalhar, claro, o caso do Joca. Pegar esse caso, gente, destrinchar, para a gente explicar para vocês os direitos de vocês, né? Vocês que são donos, tutores de animais de estimação, para a gente aprender juntos aqui o que acontece quando uma empresa falha na hora do transporte, como o que aconteceu com o Joca, o que a gente precisa saber na hora de transportar um bichinho, quais as formas que a gente tem de transportar, como a companhia deve ser responsabilizada também, principalmente. Bom, no geral, são direitos do consumidor. E para falar de direitos do consumidor, não tem ninguém melhor do que Maria Inês Dolce, que é colunista da Folha e advogada, obviamente, especializada em direito do consumidor. Maria, muito obrigada, viu, novamente, por vir até o Como é que é. Já nem sei mais quantas vezes você veio, mas você veio já um bom bocado. Mas é uma enorme satisfação, viu? Obrigada, Gosto muito de estar aqui. Obrigada, te agradeço. Você é sempre muito didática, traz pra gente casos de extrema relevância e nesse caso foi um caso que, né, comoveu todo mundo, foi muito triste. Quando eu soube, não sei se você é tutora também, mas enfim, Sim. Tenho um bichinho, quando eu soube disso, a gente sente, né? É muito triste. Por isso eu queria começar com isso. Como é que se deu, então, o caso do Golden Retriever Joca e o que aconteceu, de fato? Olha, foi um episódio muito triste, né? E, apesar de tudo, vai servir como exemplo para que a legislação melhore, as normas protetivas de segurança, de qualidade no transporte, não é? Sim. E esse cachorrinho, ele tinha um atestado veterinário que dizia que ele poderia ser transportado, que ele aguentaria 2 horas e pouco, mas houve uma falha na empresa aérea e o cachorrinho, ao invés de ir para Sinop, ele acabou indo para o Ceará, né? Então, o Joca veio a falecer, né? E, portanto, é uma situação assim que requer, a partir de agora, muito cuidado dos tutores, responsabilidade das companhias aéreas, né? Nós temos cachorros, né, que podem ser transportados dentro de voos, sem problema nenhum, como é o caso, por exemplo, do cão-guia, ou daquele cão que realmente precisa de apoio emocional, não é, para o seu tutor. Então, são casos diferentes, são casos que dependem muito da companhia aérea, de aceitar ou não esses amigos de 4 patas dentro do voo e na cabine. Legal. Né? Agora, mesmo aqueles de pequeno porte e também as companhias que aceitam, elas já determinam qual que é o peso, qual que é a altura, não é? Porque o animalzinho, ele tem que transitar um pouquinho, né, naquela gaiola onde ele é transportado junto com o passageiro. Então, quem é tutor precisa saber quais são as informações que a empresa tem a passar, sempre lembrar que o amiguinho de 4 patas, às vezes, não consegue sobreviver numa cabine, por exemplo, refrigerada, entendeu? Às vezes o transporte não está sendo adequado, às vezes o animal se estressa demais. Então, tem várias situações em que requer muito cuidado nesse transporte. E é um transporte, quando ele não fica na cabine, onde é que ele fica, então? Porque a gente viu pelas fotos, né, e os vídeos também do Joca, é uma gaiola, claro, ele era um Golden Retriever de 5 anos, né, ele é uma gaiola enorme, justamente parecia que cumpria os requisitos, né, ele tinha um espaço ali para circundar, mas ele acabou, como você falou, falecendo. E como eu queria voltar num assunto que você falou agora, que a companhia aérea tem que prover as informações Sim. na hora, né, de comprar o bilhete, mas também durante, Sim. né, porque o tutor do Joca disse, né, em diversas entrevistas, que a companhia aérea mandava fotos, principalmente quando ele estava no Ceará, o cachorro acabou sendo, né, por um erro, transportado até o Ceará.
A companhia aérea mandava fotos e tudo mais, mas a gente não sabe em quais condições ele ficou lá, né? Exatamente isso, né, Isabela? Exatamente isso. A gente não sabe quais foram as condições. O cachorro pode ter se estressado, ele pode ter ficado muito tempo no sol, ele pode ter ficado sem alimentação, não se sabe. Então, essa apuração da responsabilidade, logicamente, que já está sendo provida, né, mas independente de culpa ou não, a companhia aérea e a sua a GoLog também, né, é responsável. Então, ali existe a responsabilidade solidária. Né? Agora, de onde veio o erro, a companhia vai ter que procurar onde é que houve o erro, e logicamente que cabe indenização, né? Apesar da perda, né, do animal de estimação, que é lamentável. Agora, quando eu falo assim, olha, tem que dar informação, sim, antes do voo é como se fosse um contrato, né, de transporte aéreo. Então tem que ter todas as informações, como é que ele vai ser transportado, quanto tempo vai levar esse transporte. E a outra coisa até, que valeria a pena se pensar, é num rastreador, não é? Porque hoje nós já temos, as nossas malas já são rastreadas, para diminuir a quantidade de extravios de mala, mesmo assim acontece. Acontece. Então, de repente, se pensar nessa situação. E nesse sentido, quando eu estava falando assim, olha, o caso do Joca inspirou a própria ANAC a estabelecer novas regulamentações. Então, ela já abriu uma consulta pública e uma audiência pública. São coisas diferentes, mas a audiência pública, ela é em Brasília, presencial, às vezes até se consegue fazer à distância, mas ali vários setores da sociedade são chamados para poder conversar a respeito, que poderia ser uma norma mais protetiva, que tipo de segurança ou não, e uma consulta pública, que nós, como tutores dos amigos de quatro patas, podemos participar. Legal. E essa audiência, essa consulta pública, ela vai ser muito rápida, ela se encerra dia 13 de maio, né, agora já, proximamente, e portanto, qualquer um pode estar participando. Já na audiência pública, a necessidade do convite, né, dos parlamentares, enfim, e também pode se acompanhar pelo site da própria Câmara, enfim. Agora, as regras, elas têm que ser bem mais rígidas, né, para que as companhias também elas possam capacitar os funcionários delas, né, porque às vezes não tem aquela capacitação. Você vê, um descuido de alguém propiciona a morte do cãozinho. Exatamente, como você falou, as regras mudam de empresa para empresa, né? Você pode dar um exemplo? Assim, por exemplo, animais de grande porte tem que ser transportados junto com bagagem, por exemplo. Eles são transportados junto com a bagagem? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Eles vão para o porão. Para o porão, tá? Eles vão em gaiolas, logicamente, tal. Agora, precisa ver em que condições eles estão sendo levados. Tem que ter um atestado do veterinário, né, comprovando que essa viagem é possível ou não. Os cachorros de grande porte, geralmente, eles têm que ser mais monitorados, porque se eles estão ali no porão, eles podem passar frio, eles podem ter estresse, ter uma síncope cardíaca, como já aconteceu com outros animais que foram encontrados mortos já no porão, né? Então, tudo isso tem que ser bem estabelecido. E o peso, altura, né? Tem companhias que permitem, por exemplo, até 30 quilos, não é? O tamanho da gaiola é especificado. Então, tudo isso tem que ser inserido nessa norma que está sendo levada para a consulta pública. Perfeito. Tem algum caso em que um animal de grande porte pode ir na cabine junto ali com o passageiro? Sim, como a gente estava falando, o cão-guia, né? Ou também aqueles que dão apoio emocional, né? Mas aí eles têm que ser transportados, não precisa de focinheira, que eles são treinados, né, esses cães, não vai precisar da focinheira, mas eles têm que ficar ali embaixo do banco do tutor. Entendi. Né? Agora, todas essas regras, elas têm que ficar muito claras, porque foi, infelizmente, a partir da trágica morte do Joca, que se percebeu a necessidade de implementar essa legislação que diz respeito a não só a informação, que está ali no Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade solidária, a responsabilidade objetiva, né,
que é independentemente de culpa da companhia aérea, pela falha, né, lógico. Sim. E, então, são questões que têm que ser bem discutidas para que se evite casos como esse. Você falou de suporte animal, de suporte emocional. Como funciona? Qualquer animal pode servir de suporte emocional para uma pessoa? Ela precisa ter um atestado, por exemplo, tem que ter atestado, sim, tem que ter um atestado do próprio veterinário, do tutor, né, da necessidade de ter aquele cão do lado. Então, tudo isso tem que estar estabelecido ali na hora que houver a contratação do animal, né, tutor e companhia aérea. E além disso também, a carteira, né, de vacinação tem que estar em dia, a documentação tem que estar adequada. Então, são questões que já existem para esse transporte, né? Você não pode transportar um animal que não está vacinado, um animal que tem problemas de saúde. Então, tudo isso tem que ser muito bem esclarecido para evitar qualquer tipo de problema. E o que as empresas alegam? Assim, a gente pode falar da Gol e também de outros casos. O que a Gol disse quando... Olha, no caso, lógico que a companhia aérea, ela admitiu a falha. Sim. Né, ela admitiu, então é lógico que ela vai ter que ver o que realmente aconteceu, porque a GoLog é subsidiária da Gol. Mas a responsabilidade de ambas existe pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então tem que se apurar, tem que ver. Internamente eles vão ter que saber o que de fato houve. Onde é que houve uma falha? Foi falha humana, não foi? Por isso que eu falei do rastreador. Sim. Que seria alguma coisa assim interessante que você poderia pôr ali no engradado e saber de que forma que ele está sendo transportado, né? Sim. E lógico que falhas humanas poderão ocorrer? Sim, mas vamos dizer que seria menor o risco do que o atual, que não tem regras, né? Exatamente. E falha humana também em como lidar com a situação lá no Ceará, né? A gente está usando o caso do Joca assim como uma base para discutir tudo que estamos falando aqui, mas a falha humana também talvez tenha acontecido lá, como a gente não sabe, né? Exato. A investigação está em curso, mas uma água, dar uma olhada no cão, no estado do cão, e aí tem mandá-lo de volta, né? A falha humana, ela aconteceu em diversos estágios, né? Exato. Não só no, vamos dizer assim, no destino errado, né? Exato. Então tem que se ver o que realmente aconteceu, mas de qualquer forma a responsabilidade é solidária, GoLog. Certamente o tutor, apesar da perda irreparável, né, do cão, era novo, né, um cão novo. Então aí as providências têm que ser tomadas, né? E o tutor do Joca tem que ver o que realmente ele vai querer fazer. Né, se ele vai querer pedir uma indenização ou não, que tipo de situação ele vai receber, quer dizer, nem situação, que tipo de informação ele vai receber da empresa aérea para tomar providências, né? Então, o que ele pode fazer, então? Ele pode processar a companhia aérea? Sim, primeiro, ele pode processar a companhia aérea e, logicamente, que a subsidiária, pela responsabilidade solidária, pela falha. Então é uma ação de indenização, aí tem que se saber exatamente de que forma que ela vai ser proposta, né? Quais são, quer dizer, as circunstâncias nós já sabemos, foi a morte, sim, foi a falha, né? E a própria companhia já testou que houve falha, enfim. Então tudo isso tem que ser providenciado, e também a ANAC que realmente agiu muito rapidamente, abrindo a consulta pública, abrindo a audiência pública nesse curto período de tempo. E é lógico que a sociedade, os tutores, as associações tiveram uma participação enorme nisso tudo, né? Porque o caso do Joca acabou sendo trágico, o caso, e trouxe aí muita reflexão no sentido de ter normas mais rígidas, e de ter uma norma que não tem. Exatamente, não tem, é uma zona cinzenta, né, na legislação, porque exato, a gente estava até conversando antes do programa começar sobre como essa campanha nas redes sociais, que foi muito forte, né, ela mobilizou
muita gente. A gente tem, inclusive, também aqui notícias, por exemplo, os tutores de animais que protestaram em vários aeroportos do país, o que, né, depois de ter acontecido o que aconteceu, nesse domingo, foram à frente de guichês da Gol, em pelo menos aqui, a gente está lendo uma matéria da Folha, em pelo menos 8 cidades no Distrito Federal. A gente viu muitas coisas na internet, né, Marinês, também, aquela corrente, digamos assim, né, num palavreado até mais antigo, de colocar os animaizinhos e escrever: eu não sou bagagem, não é mesmo? Sou uma vida, preciso ser tratado como tal. Você acha que essas campanhas são efetivas nesse sentido? Porque as pessoas estão clamando por responsabilidade da Gol, né? Para que ela seja responsabilizada. Bom, isso realmente fez com que a ANAC rapidamente tomasse essas providências, porque geralmente se demora para colocar uma consulta pública, uma audiência pública, né? Se demora para trazer uma discussão, né? Agora, apesar do período curto de tempo em que a ANAC colocou a consulta pública e já vai encerrar dia 13 de maio, é importante saber quando é que essas normas vão estar prontas, né? Quando é que essas normas vão poder entrar em vigor, né? E veja bem, agora todos têm urgência, né? É muito difícil você encontrar famílias que não têm aí um animal de estimação, né? Hoje a gente sabe que cresceu muito a população de animais, gatos, cachorros, enfim, né? E então essas providências têm que ser rápidas. Tem pessoas que não estão tendo filhos para ter, né? Para ter o seu animal de estimação, né? Exatamente. Exato, é verdade, isso é fato, né? E agora o questionamento é esse: quando é que essas normas vão entrar em vigor? Então, até lá, quais os cuidados que a gente tem que tomar? Exato, olha, até juridicamente, dependendo, né? O que a gente tem que ter em mente na hora de levar nosso cãozinho, nosso gatinho para viajar com a gente? Olha, primeiro, eu diria assim, ver se realmente há necessidade desse transporte. É por um período longo, não é? Quer dizer, o animal, ele está indo para ficar permanentemente, né? No destino. São poucos dias, será que vale a pena? Né? Poucos dias, né, geralmente não vale a pena, né? Então, procura amigos, parentes que queiram ficar com o animal, não é mesmo? Pessoas capacitadas. Também nós temos muitas empresas que hoje podem estar ficando com o cão, você pode ter o monitoramento, lógico. Pode acontecer algum acidente? Sim. Pode acontecer um acidente, né? Nós tivemos um caso de um galgo, um bebê. Você sabe que o galgo é aquele que pula muito alto. Exato, aquele magrelinho. O magrelinho alto. Então, ele chegou até a clínica onde ele ia ficar um fim de semana, se desesperou porque era novinho, viu uma janela aberta, saltou e morreu numa grande avenida em São Paulo. Então, isso pode acontecer. Por isso que tem que olhar tudo, a questão da segurança, vai deixar em algum local, verificar quais são essas condições, vai ter um tratamento adequado, a segurança como é, não é mesmo? E pensar muito, refletir: há necessidade de eu levar meu cão? Não é? Meu gato? Não é? E a maneira como eles vão ser transportados é muito importante também, lógico, né? E atestado do veterinário, vacinas, enfim. Então, tudo isso tem que ser providenciado, tudo isso tem que ter muito cuidado. Vai transportar, qual é a companhia aérea, exigir ali todas as informações, não é? E de acordo com cada companhia aérea também, porque como a gente está falando aqui, tem um não vácuo, são todas, né, de legislação. Exatamente, não são todas que transportam. Exatamente. São poucas que fazem esse tipo de serviço. Exato. A gente tem aqui alguns comentários no YouTube. O Haroldo Miranda está perguntando: a morte de um animal de estimação durante uma viagem de avião é uma situação triste e delicada. Qual seria o valor aproximado de uma indenização? Olha, vai depender muito das circunstâncias, né, em que aconteceu. Ali no caso do Joca, a companhia já disse que foi uma falha na prestação. Admitiu, né? Exatamente. Então, tudo é quantificado, vamos dizer assim, né, até para se saber o valor. Perfeito. A gente tem aqui o Ramon Raquel também fazendo o seguinte comentário: eu acho que além de uma regulamentação decente, falta uma grande reforma no sistema e mercado viário, incentivo para empresas e práticas exitosas internacionais. A coisa está feia, crise atrás de crise. A gente pode falar daqui a pouco sobre as normas internacionais, mas a legislação, então,
a gente viu, né, pessoas, além nas redes sociais, clamando por uma legislação, a gente viu o próprio presidente Lula, né, fazendo uma declaração, inclusive ele estava com uma gravata, enfim, de cachorros, clamando também uma melhora nesse transporte. Já tem algumas medidas que estão em vias de... Não, obviamente, como você falou, são normas que ainda a gente tem que saber quando elas vão ser aplicadas, mas a gente já tem o que, pelo menos... um primeiro passo, no sentido de que pode mudar? Não, nós não temos. O que nós sabemos é que vai depender muito dessa consulta pública e da discussão que vai haver agora, né, uma audiência pública. Certo. Né, até para poder coletar quais são os dados mais importantes, o que pode entrar na norma, como que ela vai ser aplicada, vai se levar em conta a segurança, vai se levar em conta a informação, vai se levar em conta o que mais? A qualidade desse transporte, não é mesmo? As condições do próprio transporte. Então, tudo isso vai ser discutido. E o bom é que todos nós podemos participar, né? Está aberto para todo mundo. Sim. E a partir daí, a ANAC, então, vai considerar todas as contribuições para poder editar uma norma. E aí que a gente volta a falar, tem que ser rápido, né? Não pode demorar muito, porque para evitar casos como o do Joca. E existem outros casos também, né? Já existiram outros casos. Sim, vários casos. Inclusive, o Supremo Tribunal de Justiça, ele já andou considerando, lógico, a responsabilidade das empresas, não é que já foram condenadas pela falha na prestação de serviço. Então, o Joca é mais um exemplo, um triste exemplo de como... A má qualidade de serviços, a falta de capacitação, a falta de segurança leva o animalzinho a sofrer, né? Porque, inclusive, o STJ ele leva em consideração também o sofrimento do animal, não é? Então, tudo isso depende caso a caso, evidentemente, mas nós já temos aí um bom amparo legal, né? Além do Código de Defesa do Consumidor, lógico, claro, para poder ter uma norma bem protetiva. Existe uma jurisprudência, então, né? Normalmente esses casos são os vencedores, são os tutores, digamos, vencedores, né? São os que ganharam as ações, são os né? Que ganharam as ações, isso, né? Então, nós não temos ainda uma jurisprudência consolidada, lógico, mas nós temos os julgamentos já apontando a responsabilidade da empresa e da sua cooperada, enfim, né? E também temos ali os próprios julgamentos, né, já com indenizações, enfim. Perfeito. Então isso é muito bom. Exato, já pelo menos um passo. É um passo já grande, né? Exato. Tem alguma legislação fora do Brasil que a gente possa se inspirar quando a gente fala de transporte? Olha, então, depende muito do país, né? Também, né? Depende também muito do país, depende muito, quer dizer, são culturas diferentes, né? E nesse caso, no meu entendimento, a gente não deve nem se basear, né, em legislações lá de fora. O que a gente pode fazer é pensar, refletir numa legislação que seja aderente à cultura brasileira, que tenha condições mínimas para esse tipo de transporte. E aí nós podemos até pensar, Isabela, no transporte também rodoviário. Exato, não é? Porque temos visto muitos animais sendo transportados. Sim. Né? E isso também tem que se pensar. Como que eles estão sendo transportados? Somente com tutores? Acredito que sim, né? Sim. Porque aí já é uma outra coisa, né? O transporte rodoviário já é uma outra situação. Não dá para pôr junto com as bagagens, não tem o espaço de um avião, né? Exatamente. Mas tem que se pensar, assim, de que forma que esses animais podem e devem ser transportados. E o mais rápido possível, né, Marines, como você falou, porque sem dúvida, tem urge para que cachorrinhos e gatinhos não morram mas é triste como a legislação brasileira, digamos assim, é reativa, né? Precisou acontecer um caso como esse de grande repercussão, porque vários outros aconteceram, para que as pessoas pudessem olhar, os órgãos públicos pudessem olhar de uma forma mais atenta. Exatamente, né? E assim, isso mostra também que a sociedade tem um poder, né, que não sabe, quer dizer, começou aí rapidamente uma grande mobilização via redes sociais,
E isso acabou fazendo com que a ANAC reagisse, propondo ali logo a consulta, a audiência pública. Essa consulta está no site da ANAC para a gente participar. Sim, ela já está ali no site da ANAC, legal. Tem todo o link, tem a data, né, o período em que vai entrar, que você pode dar sua contribuição, e se encerra dia 13. Ótimo. Então, gente, vocês que estão nos assistindo, já demos aí a dica, essa consulta pública da ANAC, para ver se a gente juntos consegue aí clamar e pedir uma legislação mais correta, mais certa, unânime, né, na medida do possível, para todas as companhias aéreas, para que gatinhos, cachorrinhos e outros animais de estimação também não sofram como o Joca sofreu. Maria Inês Dolce, advogada especializada em direito do consumidor e colunista da Folha. Muito obrigada, Maria Inês. Obrigada, Isabela. Uma satisfação. Muito gostoso estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada e volto sempre para falar de outros casos também. Obrigada. A gente agradece. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã esperamos vocês. Tchau.